Olá pessoal, olá turma, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Jackson e nossa aula de hoje é uma aula do segundo ano relacionada a mais uma variável dos gases, que é a variável temperatura. Então nos vídeos anteriores, para quem já vem acompanhando, nós estudamos pressão, estudamos volume e agora nós vamos estudar a variável temperatura. Então em relação à variável temperatura, o que está demonstrado aqui para vocês? A temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das partículas, que são os átomos ou moléculas, que constituem um corpo. Para um gás, a temperatura depende da velocidade, que é o grau de agitação das moléculas que o constituem. Então, dependendo da agitação das moléculas, que eu vou já demonstrar para vocês, é que a temperatura de um gás pode sofrer alterações. Então, continuando, a temperatura dos gases pode ser medida com o auxílio de várias escalas termométricas diferentes. Isso porque no Sistema Internacional de Medidas temos as escalas conhecidas, que são as escalas de Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, dependendo do país, ele pode adotar uma dessas escalas de medida. No caso do Brasil, a escala adotada é a escala de Celsius, que, como já diz aqui no texto, é uma escala centesimal ou centígrada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a escala utilizada é a escala Fahrenheit. Em trabalhos científicos, todavia, usa-se a escala absoluta ou Kelvin, pois ela traz grandes simplificações nas leis e fórmulas em geral e é adotada pelo SI, que é o Sistema Internacional. Então, pessoal, toda vez que se tratar da temperatura dos gases, independente do país onde esteja sendo estudado, a escala que vai ser utilizada é a escala de Kelvin. Então, no Brasil, mesmo que a escala usual para o Brasil seja a escala de Celsius, mas no estudo dos gases, a escala que a gente vai utilizar sempre vai ser a escala de Kelvin. Então, se aparecer uma temperatura em Celsius, automaticamente você tem que fazer a conversão para Kelvin, e isso eu vou mostrar para vocês nessa aula. A outra demonstração que eu quero passar aqui para vocês é nessa animação. Então, nós temos aqui nessa animação, nós temos esse lugar que vai ser o ambiente e nós vamos colocar dentro desse recipiente um gás. Então, como a gente já estudou lá nas propriedades físicas, né, na diferenciação do sólido, líquido e gasoso, nós sabemos que o gás, as moléculas de gás, elas não têm um ponto fixo. Elas estão sempre em movimento, como vocês podem observar. Então, isso aqui vocês podem colocar na imaginação de vocês, por exemplo, a situação de um botijão de gás. Então, o gás de cozinha, as moléculas, elas estão mais ou menos assim, em constante agitação. Elas estão se movimentando, se chocando com as paredes do recipiente. E aí, esse se chocar das moléculas do gás é que vai interferir na pressão e também vai interferir na temperatura. Porque quanto maior for essa agitação, vai aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura também, né? Então são grandezas, o volume juntamente com a pressão e temperatura, nesse caso aqui, são inversamente proporcionais. Porque se você aumenta o volume, você diminui a pressão e você diminui a temperatura. Se você diminui o volume, você aumenta a pressão e você aumenta a temperatura. Acho que foi isso que eu falei, não troquei não, né? Então vamos olhar aqui na demonstração. Se você pega esse recipiente e você diminui ele, ó, quero que vocês observem aqui, ó, aumentou a pressão e aumentou a temperatura. Isso porque nós diminuímos o volume. Quando você aumenta o volume, vou aumentar esse volume para cá, eu quero que vocês observem que vai diminuir a pressão e a temperatura também, ó. Diminui a pressão e diminui também a temperatura, porque vai diminuir o impacto dessas moléculas do gás nas paredes do recipiente. Outra coisa também que nós podemos observar é que se esse gás for exposto a um ambiente que tenha maior temperatura, essas moléculas vão se agitar cada vez mais. Ó. Observando no exemplo, elas estão se agitando cada vez mais. Isso também faz com que aumente a pressão e aumente a temperatura. Se for o contrário, reduzindo essa temperatura num ambiente frio, você vai observar que as moléculas elas vão ter a tendência a diminuir essa movimentação. Elas vão ficar mais lentas, elas não chegam a parar, mas elas vão ficar muito mais lentas e isso vai interferir na pressão também e na temperatura. Espero que tenha ficado claro isso para vocês.
Agora, o que eu quero demonstrar são as conversões que nós vamos trabalhar. Nas conversões, semelhante ao que aconteceu lá nas outras situações, nós vamos utilizar a regra de 3. Não, melhor dizendo, nós não vamos utilizar nessa situação aqui a regra de 3, porque é um cálculo mais simples. Das 3 conversões, é a única que é mais simples de você resolver. Então, quando acontecer essa situação, por exemplo, se aparecer a situação, só colocar aqui a cor da caneta para eu colocar para vocês. Se acontecer essa situação aqui, ó, eu quero converter 27 graus Celsius em Kelvin. Sempre que for para você converter temperatura de Celsius para Kelvin, você vai utilizar essa fórmulazinha aqui, ó. Temperatura é igual a graus Celsius, a temperatura que você tem em Celsius, mais 273. Esse valor é um valor pré-estabelecido, tá? É um valor já definido internacionalmente para você fazer essa conversão. Essa temperatura que está aqui, ó, você pode saber que é a temperatura Kelvin. Então, quando você vai jogar na fórmula, ó, você vai utilizar a temperatura Kelvin, vai ser igual a temperatura em graus Celsius que você tiver, mais 273. Como eu quero transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, eu pego esse valor e substituo no lugar onde está a temperatura Celsius. Ó. Então, a temperatura Kelvin vai ser igual a 27 mais 273. A temperatura Kelvin vai ser de 300, tá? 300 Kelvin. Outra coisa, quando se trata da temperatura colocada na escala de Kelvin, você não vai colocar essa temperatura em graus, tá? Kelvin é uma unidade de medida que não tem graus. No próximo exemplo, nesse próximo exemplo, eu quero transformar 50 graus Celsius em Kelvin. Então, posso colocar na fórmula, temperatura Kelvin vai ser igual a graus Celsius mais 273. Então, essa temperatura vai ser igual, no lugar de graus Celsius, substitui pelo 50, que é o valor que você tem, mais 273. Então, você vai colocar aqui, ó, que vai dar 323 kelvins. Essa é a conversão. Então, é importante vocês entenderem isso, pessoal, essas conversões, porque no próximo assunto, quando a gente for juntar essas 3 variáveis, você tem que se observar bem a questão da escala que está sendo usada a temperatura, tá? Porque você vai ter sempre que converter aqui para Kelvin se ela não estiver para jogar na fórmula. Nessa segunda situação, é outra situação que eu quero demonstrar também para vocês, porque em algumas situações você pode resolver todo o cálculo e a questão pedir para você no resultado final a temperatura em Celsius. Então você vai saber que você já tem essa fórmula que você vai utilizar. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Utilizando a mesma fórmula, né? Temperatura Kelvin vai ser igual. Temperatura Kelvin vai ser igual a graus Celsius, a temperatura que você tiver, mais 273. Só que nessa situação aqui eu tenho a temperatura na escala de Kelvin. Então significa que eu vou substituir aqui, ó. Então eu vou ter que colocar 400 vai ser igual a graus Celsius mais 273. Quando você muda de membro, você pode mudar tudo isso aqui para o primeiro membro e isso aqui para o segundo, só inverter, como se você fosse girar. Quando você faz isso, você não precisa fazer o jogo de sinal, tá? Porque você inverteu todos os membros que estavam do outro lado. É igual a 400, então a temperatura graus Celsius vai ser os 400 menos 273. Aqui vai dar 127 graus Celsius. Esse é o nosso resultado. Outra coisa, se você imaginar a situação e disser assim, professor, eu preciso sempre jogar na fórmula? Não, se você já souber direto, de Celsius para Kelvin, você soma com 273. De Kelvin para Celsius, você diminui 273 e você encontra o resultado, tá?
Estou colocando a fórmula para que fique mais fácil de você entender aqui, ó. Então, a temperatura Kelvin nesse terceiro exemplo, eu quero transformar 350 kelvins em graus Celsius. Vai ser graus Celsius mais 273. Então, a temperatura Kelvin que eu tenho é o 350, vai ser aqui, ó, mais 273. Invertendo os membros, eu tenho para esse lado graus Celsius mais 273, que vai ser igual a 350. Graus Celsius vai ser igual a 350. O 273 estava positivo, passa para o outro lado negativo, menos 273. Então aqui você vai ter 77 graus Celsius. Então essa parte das conversões é uma parte que eu considero bem mais simples de ser entendida, mas ela é extremamente importante para os próximos conteúdos. Espero que tenha ficado claro e entendido. Muito obrigado e até breve, até a próxima aula.